Mais respeito. Eu sou criança. Criançada, vocês perceberam que quando a gente leu essa poesia foi escrita para um público, de um público para outro público? Então, o que a gente percebe? A gente percebe que nessa poesia é como se as crianças estivessem escrevendo para os adultos. E elas já começam lá no título chamando a nossa atenção. Mas respeito, eu sou criança. Uai, não é porque eu sou criança que eu não tenho que ser respeitado. Eu mereço respeito. E aí, pessoal, a gente percebe que a criançada, ela tá indignada com os adultos. Ela tá indignada porque no decorrer da poesia, os adultos, eles vão deixando de ser crianças e eles vão deixando de ter características de crianças. Então, quando a criança reclama na poesia, ó, você tá carrancudo, você não lembra como é legal ser criança, ó, é muito mais legal a gente escalar um muro do que a gente olhar por cima do muro. É muito mais gostoso brincar do que ficar em casa parado, engordando. Então, ser criança é muito mais legal que ser adultos. E aí, nessa poesia, as crianças chamam a nossa atenção. Falam, ó, adultos, vamos mudar. E ó, não é porque vocês são adultos que vocês são os donos da razão. Eu também tenho direitos, eu também quero falar. E tanto que eu vou falar que eu vou escrever uma poesia para falar umas verdades para vocês. E foi isso que eles fizeram. Então é uma poesia infantil. Parece que foi escrita por criança, né? Mas na verdade ela foi escrita por um adulto que quando a escreveu, ele quis passar essa impressão de crianças escrevendo para adultos, tá? E pessoal, muitas vezes, a gente quando cresce, a gente esquece do tanto que é legal ser criança, de fazer coisas de criança. Eu não esqueci, não, eu ainda brinco, eu ainda desenho, eu ainda tenho conversa com criança. Às vezes a gente é adulto, a gente tá sempre com a cara ruim, né, cansado. A gente não aproveita as coisas, né? Criança diverte olhando as nuvens. Então fica lá olhando as nuvens, vendo os desenhos que formam, né? E aí, pessoal, essa poesia fala disso, tá joia? Então vamos lá? Converse com o professor e os colegas sobre o poema que acabaram de ler e registre suas conclusões. Então, qual é o assunto do poema? Lembrando que esse poema, pessoal, ele é um poema infantil que tá dando um recado para os adultos. Que recado é esse? Tá? Letra B. A quem o poema é dirigido? Como você chegou a essa conclusão? Para que esse poema é escrito? Para minha mãe, para o meu pai, para o meu cachorro, para o motorista, para um idoso, para uma criança, para um adulto. Para quem que esse poema é escrito? E como que a gente chegou à conclusão? Vocês podem escrever com as palavras de vocês ou vocês podem tirar um trechinho lá no poema, tá? Letra C. Releia o último verso do poema e responda. Você se sente respeitada como criança? Ano passado eu tinha uma aluna, e olha que essa apostila é diferente da apostila do ano passado. Então, as crianças, a gente nem fez essa atividade. Mas eu tinha uma aluna que vivia reclamando. Cássia, minha mãe não me ouve. Eu vou conversar com a minha mãe. A minha mãe fala que não é assim. A minha mãe briga comigo. Eu fico tão chateada. Vocês se sentem respeitados? Vocês se sentem ouvidos pelos pais? Vocês participam de alguma conversa em casa? Não conversa de adulto, porque conversa de adulto é de adulto. Mas quando vocês falam, os pais de vocês param para ouvir vocês e vocês se sentem respeitados com isso? Então, a letra C é a resposta pessoal, tá? Agora, pessoal, número 3. Vamos relembrar o que são versos e o que são estrofes. Versos
é cada linha da poesia. Então, para vocês saberem quantos versos tem, vocês vão ter que contar cada uma das linhas da poesia, tá? Tem um tanto de linha, ok? Então, cada linha de uma poesia, de um poema, é um verso, tá? E na letra B ele pergunta quantas estrofes. A estrofe é um conjunto de verso. Então, vocês estão vendo, quando vocês leem o poema, que tem uma separação? Cada separação é uma estrofe, tá? Então, terminando esse vídeo, eu vou circular as estrofes para vocês verem, tá joia? E aí, fica mais fácil de vocês entenderem o que são versos e o que são estrofes. Cada estrofe é um conjunto de versos e cada verso é uma linha. Tá joia? Já daqui a pouco eu viro a minha câmera e mostro lá no poema os versos e as estrofes para vocês. Fica mais fácil, tá? Número 4, releia a seguinte estrofe. Por isso eu vou lhes lembrar. Para que ver por cima do muro, se é mais gostoso escalar? Para que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Para que fazer cara tão séria, se é mais gostoso sonhar? Pinte os versos em que o poeta cita atitudes de adultos. Tem 3 versos que são atitudes de adultos aqui. Então, quais são os versos? Pausem o vídeo para vocês marcarem um X para ver se vocês acertaram. Primeiro verso. Para que ver em cima do muro? Então, o adulto vem em cima do muro, o adulto não escala. Muito difícil um adulto escalar um muro. Para que perder tempo engordando? Ele até fala, né? Para que perder tempo engordando, se é mais gostoso brincar? Então, nesse caso, quem tá perdendo tempo engordando somos nós adultos, que ao invés de brincar, tá lá mexendo em celular, tá lá parado, tá lá vendo televisão, tá lá sentado, conversando, fazendo coisas que podia deixar para fazer outra hora. E o último verso. Para que fazer cara tão séria? Para que fazer cara tão séria? Se é mais gostoso sonhar? Criança sonhadora, né? Cheia de ideias, cheia de sonhos. Às vezes o adulto não tem sonho nenhum, né? E letra B. Que tal inventar mais 2 versos para esta estrofe? Siga o mesmo raciocínio do poeta e complete as lacunas a seguir. Então, para que alguma coisa de adulto, se alguma coisa de criança, tá? Em contraste. Então, parar aqui que meu tempo aqui tá acabando.